A Natália e o Silvio, de Bebedouro, São Paulo, escrevem pedindo uma orientação a respeito da educação religiosa dos futuros filhos. Padre, gostaríamos de uma direção sobre os nossos futuros filhos. Nós somos casados há 2 anos e ainda não temos filhos, mas somos de religiões diferentes. Eu evangélica e meu esposo católico. Ambos servimos a Deus e vivemos em comunhão. Acompanho ele nas missas e eventos da Igreja Católica e ele me acompanha nos cultos também. Casamos nas 2 igrejas e somos muito felizes. Ouvimos muitas críticas com relação ao nosso casamento. Muitos acreditavam que as religiões diferentes nos separariam ou seriam motivo de discórdia em nosso relacionamento. Mas pelo contrário, sempre fomos muito conscientes e felizes no que seguimos, que é na verdade o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Deus. Quem nos apoiou muito e nos deu muitas orientações foram o padre e também o pastor que nos casou, homens direcionados por Deus. Mas hoje, depois de 2 anos de casados, ouvimos algumas críticas em relação ao que fazer quando tivermos os nossos filhos. Nós, como um casal, pensamos que vamos ser orientados no melhor a fazer por Deus no momento certo. Porém, gostaríamos de saber sua direção a respeito disso. Que caminho seguir nesta situação? Quero desde já agradecer muito a oportunidade de assistir seu programa e poder nos comunicar com o senhor pelo e-mail. Que Deus o abençoe grandemente, ao senhor, a sua vida e a toda a equipe do programa Direção Espiritual. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Silvio. Primeiro pelo belo testemunho que vocês dão de serem capazes de fazer prevalecer o que é mais importante, que é a presença de Jesus entre vocês. E o mais bonito, o respeito que esse Cristo lhe faz ter pela Igreja Católica e o respeito que o Cristo faz com que o Silvio também tenha pela Igreja Evangélica. A gente sabe que o casamento, o casamento misto, quando você tem uma mistura de 2 religiões, ele pode ser muito harmonioso até que nasçam os filhos. Mas a partir do momento que vocês estão bem intencionados, que vocês não permitirão que a chegada do filho se torne um momento de conflito, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai conduzir vocês para tomar a melhor decisão. É claro que uma coisa já é certa, os filhos serão cristãos. Se vocês forem capazes de dar a eles o testemunho do bem que vocês experimentam, sendo cristãos, é natural que eles queiram ser também. Aliás, só fazendo um parêntese, às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam cristãos, mas a gente não demonstra em nada o benefício que o cristianismo trouxe a nós, Nós é que geramos muitas vezes o ateísmo nos nossos filhos. Porque é impressionante, minha gente, como é fácil a gente cair naquilo que nós falamos no nosso último Kairos aqui. No perigo de viver um cristianismo pagão. O que é o cristianismo pagão? É quando nós temos todos os ritos, quando nós participamos de tudo, quando nós usamos a nossa cruzinha, quando nós levamos a Bíblia debaixo do braço, mas a gente não permite que a palavra de Jesus modifique o nosso jeito de ser. Quando a palavra de Jesus não é poderosa o suficiente, poderosa ela sempre é. Quando a gente não permite que o poder da palavra de Jesus entre no nosso sangue e modifique o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Qual é a autoridade, por exemplo, que nós temos para falar da liberdade que Deus nos provoca se nós estamos amarrados nos vícios? Não é? Então, às vezes os filhos não acreditam na religião dos pais, é porque faltou coerência. E por isso que nós somos os grandes responsáveis pelo cristianismo dos filhos. Não adianta você mandar o filho para a igreja, que lá o pastor vai fazer alguma coisa, para a catequese, que a irmã fulana de tal vai ajudar na educação dos seus filhos, o padre fulano de tal vai ajudar, tudo bem. Nós fazemos a nossa parte, nós entramos dentro da sua luta de fazer com que sua família seja cristã. Mas os primeiros responsáveis pela educação cristã do lar são os pais. Vocês é que estão vivendo na prática o cristianismo que vocês vivem no rito lá na igreja.
É dentro de casa que a gente faz a missa acontecer, né? É dentro de casa que a gente faz o culto verdadeiramente acontecer. Nós vamos à igreja para buscar as forças, para escutar a palavra que nos orienta, que nos converte, para que depois a gente volte para dentro de casa e viva tudo aquilo que a palavra nos motivou, tudo aquilo que o culto nos motivou, tudo aquilo que a missa nos motivou a viver. O sacramento que eu participo dentro da igreja é dentro da minha casa que os efeitos dele serão vistos. É o primeiro lugar. Então, no trato com os nossos filhos, nós estamos evangelizando, né? Por isso que eu sempre digo, nós precisamos fazer de tudo para que a gente sejam homens e mulheres livres. É impressionante, minha gente, que às vezes num primeiro momento a gente pode até pensar que viver essa liberdade é a gente ser privado, né? Eu estou privado, eu não posso fumar, eu não posso beber, não é isso não. É que o Evangelho nos encaminha para as coisas boas, para aquilo que é vida. Então, se eu sou um adepto de Jesus, eu vou buscar diariamente aquilo que me constrói. Se eu descubro que um cigarro possui milhões e milhões de substâncias cancerígenas que vão fazer mal a mim, que vão fazer mal à minha esposa no momento que eu fumo ao lado dela, a gente sabe que o fumante passivo sofre às vezes até mais do que o próprio fumante, né? Os filhos. Você entra dentro de uma casa lá, aquele cheiro de cigarro dentro, um recém-nascido na sala. Então, você que, por exemplo, você que tem o vício do cigarro, você sabe que é difícil largar. Você sabe que você terá de suar muito, terá de ser muito homem, terá de ser muito mulher, para você poder romper esse processo que lhe destrói, que lhe mata. Não venha me dizer que o cigarro possa ter algum benefício. Não tem. Está provado cientificamente. Estamos cada vez mais conscientes dos malefícios que o cigarro faz à vida de uma pessoa. Se você vai visitar os hospitais, os pacientes de câncer, meu Deus, quanta gente perdendo a vida antes da hora. O câncer é uma doença que está diretamente ligada a maus hábitos também. Então, a pessoa sabe que aquele vício mata, e mesmo assim ela continua fumando. Ela não entra num processo de luta, ela não entra num processo de combate para vencer o poder daquele mal. O seu filho que está ali vendo viver assim, nunca vai associar que o seu cristianismo lhe fez optar pela saúde, por exemplo. Vai ser uma lacuna. Vai olhar para o seu jeito de viver e não vai acreditar naquilo que você prega, porque você não está vivendo na sua prática.